Temos o privilégio de receber, eu tenho o privilégio de receber um amigo aqui. Tive o privilégio de conhecer o Theo, eu acredito que foi um pouco antes do Descent, né? Deus tinha dado a visão para eles e nós já estávamos fazendo aqui o SDA. E ele veio, Lucas estava comigo, né, numa reunião lá, ele veio para conhecer um pouquinho do que a gente estava fazendo. E Deus tem levantado o Theo de maneira muito especial, né, na nação, uma visão de envio missionário. Descent foi tremendo. O Dunamis tem crescido tanto, mas mais do que o resultado do ministério, é o privilégio de conhecer, tê-lo como amigo e ver que ele é um homem de Deus, uma pessoa que busca de todo o coração fazer a vontade do Senhor e deseja ver mudanças significativas na nossa nação. Então, é um privilégio receber com uma salva de palmas todos. Theo, vem para cá, que Deus te use poderosamente hoje. Estou feliz que você está aqui, meu irmão. Glória a Deus. Será que você consegue ficar de pé onde você está? Que alegria poder estar aqui na PIB novamente. E estou tão feliz de poder estar aqui junto com os seus pastores e ver o que Deus está fazendo nessa nova temporada aqui na PIB. Quantos aqui são gratos pelos seus pastores? Eu sei que o pastor Michel, é isso aí. Pastor Michel, ministra Silva, são pessoas tão queridas para mim, para a Júnia. E eu não sei se você estava aqui no culto da tarde ou na sessão da tarde. Quem estava aqui quando a Júnia estava pregando? Você estava aqui? Tá bom. Então eles falaram, foi incrível e não sei se você consegue fazer melhor que tua esposa. Então a pressão está para cima de mim hoje, mas a gente vai orar e é Deus que faz, amém? Então erga suas mãos aonde você está. Eu queria que você repetisse comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor Deus, nessa noite eu te dou total permissão. Nessa noite tenha liberdade, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Nessa noite renova em mim o primeiro amor. Vem com o teu toque de fogo, vem com o teu toque de amor, vem com o teu toque de poder e me transforma. Para onde eu irei, ó Deus, se só o Senhor Deus tem as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Agora dá um forte aplauso a Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te amamos, Jesus. Glória a Deus. Antes de você se assentar, vira para umas 3, 4 pessoas e fala assim: se prepara que o Espírito Santo vai te pegar. É isso aí. Pode se assentar. Quem está aí com fome pela palavra de Deus aí, acena para mim. É isso aí. Então já abre comigo no texto, um texto que eu vou começar, que é um dos textos preferidos meus na Bíblia. Êxodo capítulo 33. Chega lá comigo em Êxodo capítulo 33. Sabe, quantos acreditam que Deus tem algo novo para nós na nossa nação? Você acredita nisso? Eu não sei você, mas pastor Michel estava compartilhando aqui um pouco até da nossa trajetória, da nossa amizade, e muito tem sido marcado por conversas que eu tenho tido com o pastor Michel sobre um anseio de ver um derramar do Espírito na nossa geração. Eu não sei você, mas eu não estou aqui para brincar de igreja. Eu sei que os teus líderes aqui também não estão, e imagino que você não está, porque em pleno carnaval, para você estar aqui com fome por Deus, é porque você realmente está querendo alguma coisa que é transformadora. E eu creio que o Senhor vai se mover de uma maneira cada vez maior, porque é assim que é a direção do reino, vai de glória em glória, em glória, em glória. E por mais que a gente já viu tanta coisa acontecer, tanto aqui em Curitiba como na nossa nação,
Você olha para tudo que SDA e Descend e tantos movimentos e moveres. Eu ainda tenho fé que a gente não viu nem a ponta do iceberg, que nós ainda veremos ainda maior o mover de Deus, um derramar do Espírito Santo. Quem tem fé aqui? Sabe, nós estamos clamando e dizendo: Deus, nós precisamos mais de Ti. Nós temos fome e sede por Ti. E eu amo esse texto aqui porque mostra o desespero que eu tenho orado para que eu venha ter no meu coração. Moisés tem um desespero, e daqui a pouco a gente vai entrar no texto. O desespero que clama: eu preciso de Ti. Não sei se você está percebendo, mas o Brasil precisa de Deus desesperadamente. A nossa geração precisa do Espírito Santo desesperadamente. Moisés está numa situação de extrema pressão. Só o contexto de Êxodo 33. Moisés tem a missão de não apenas tirar o povo do Egito. Perceba, o povo de Israel está no Egito, escravos há mais de 400 anos. O que significa que a pessoa que está viva durante o êxodo, ela era escrava. A mãe dessa pessoa era escrava. A avó daquela pessoa era escrava. A bisavó daquela pessoa era escrava. A identidade de escravidão estava tão enraizada nesse povo. E a missão praticamente impossível sem a mão de Deus é Moisés tirar o povo do Egito e fazer daqueles 2 a 3 milhões de escravos uma nação com sua própria identidade. Imagina essa missão. Moisés, ele tem esse encargo de ser o arquiteto de uma nação chamada Israel. É mais do que só um líder religioso. Moisés teria que estruturar uma sociedade que se tornaria então Israel. Ele teria que ver as leis e os protocolos sanitários e as leis de comércio e a política externa. Moisés tinha que ser literalmente o cérebro de como é essa nação que Deus tem no coração dele, chamado Israel. Moisés teria que pegar isso do âmbito espiritual e materializar isso no físico. E Moisés, ele está quase chegando na terra prometida, depois de tantas coisas, as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo, maná caindo do céu, codornas vindo. Eles passaram por tanta coisa. Eles estão chegando nesse lugar e olha só o versículo 16. Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Fala comigo, o favor de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você, nós nunca vamos cumprir o propósito de Deus em nossas vidas sem a bênção e o favor de Deus sobre nós. Entenda algo: quando Deus te deu a missão que você nasceu para cumprir, Ele propositalmente deixou um gap, uma discrepância entre as tuas habilidades, os nossos talentos, os nossos conhecimentos, para que essa missão fosse só cumprida com a junção daquilo que Ele já nos deu com o favor dEle. E Moisés, ele tem plena consciência: eu não consigo construir isso, eu não consigo levar esse povo para dentro da terra prometida se não for pelo teu favor. Quantos aqui reconhecem a necessidade do favor de Deus na tua vida? Agora, qual é a garantia que você tem o favor de Deus? Bom, ele diz no texto, ele fala assim: como que nós podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Fala comigo, companhia. Moisés entendeu: se eu tenho a companhia de Deus, eu tenho a bênção de Deus. Se eu tenho a companhia de Deus, eu tenho o favor de Deus. Com a companhia de Deus e o favor de Deus que vem com a companhia, eu talvez tenha uma chance de cumprir a missão que Ele me deu a cumprir. E daí ele traz algo tão forte no próximo versículo. Ele diz assim: que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os povos da face da terra? Fala comigo, distinção. Sabe que a presença de Deus é o que nos diferencia como povo de Deus?
O que é a igreja sem a presença de Deus? Pode pensar nisso. O que seria de nós aqui, nesse ajuntamento tão lindo? Porém, se não tivermos a presença de Deus, é um mero ajuntamento social. Moisés, ele tinha essa consciência. O que nos faz diferente dos outros é a tua presença. E daí ele diz aqui, o Senhor fala: eu farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você, e eu o conheço pelo nome. Então disse Moisés: eu peço-te que me mostres a tua glória. Agora, isso aqui é interessante. Ele está falando: Deus, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu preciso da tua presença. Em meio a tanto caos, em meio a tanta crise, em meio a tanto ponto de interrogação que existe em nosso mundo hoje, deixa eu te dizer, o que você mais precisa é a presença de Deus. Às vezes a gente está percebendo: eu preciso de respostas, eu preciso de uma projeção, eu preciso de uma luz no final do túnel. Não. O que eu e você precisamos é, assim como Moisés precisava, a presença de Deus. Aqui Moisés, ele está nessa situação onde o Senhor fala: então eu faço o que você está pedindo. E daí ele diz: mostra-me a tua glória. Bom, se você vê o diálogo, ele está pedindo a presença. Deus fala: eu te dou a presença. Daí Moisés fala: então me mostra a tua glória. Eu quero a tua glória. Bom, Moisés, você pediu a presença ou a glória? Na verdade, a glória era a expressão da presença. E quando Moisés fala assim: mostra-me a tua glória, o Senhor responde: diante de você eu passarei com toda a minha bondade. Sabe, o povo de Deus sem a presença de Deus, Moisés está dizendo, não é o povo de Deus. O que seria esse povo sem a tua presença? A tua presença nos distingue. O que te distingue do que os seus colegas na faculdade, dos seus colegas no trabalho, é justamente a presença de Deus em você. E eu fico pensando a necessidade de nós termos a distinção. Eu comecei essa maratona do carnaval, eu e Júnior estamos morando no Recife. Eu comecei lá de cima, saí do Recife, fui para Fortaleza. Estava conversando com o pastor que me recebeu lá em Fortaleza, um homem de Deus, fazendo um trabalho incrível lá em Fortaleza, já há décadas. Mas ele falou assim para mim: Theo, eu sou na verdade de Goiás. Eu não sou cearense, sou goiano. Deixa eu te contar o meu testemunho. A gente ficou um dia almoçando lá, logo que eu cheguei, ele me contou, falou assim: olha, eu sou do interior de Goiás, mas eu tive um encontro com Jesus e eu escutei falar de um movimento de comunidades. Isso aí era no final da década de 80, início de 90. E eu fui para Goiânia, ele falou. E lá em Goiânia, no movimento de comunidades evangélicas, eu experimentei então umas experiências sobrenaturais da presença de Deus. Ele falava: a gente ficava lá 7, 8 horas adorando a Deus, e era nítido, palpável a presença de Deus. Ele estava me contando isso, aquilo lá nos transformou. A presença, a glória de Deus nos transformou. Eu fiquei pensando nisso, e daí ele disse: estranho, né? Que em 1990, em todo o território nacional, os evangélicos eram apenas 10%. 1990. Recentemente alguém me mandou uma pesquisa de um fundo do mercado financeiro lá na Faria Lima. Isso aqui não é uma agência missionária. Isso aqui não é um centro de pesquisa cristão. Isso aqui é secular, do mercado financeiro. Fizeram uma pesquisa e mostra o crescimento dos evangélicos do Brasil. E até traz isso numa ótica comercial, de como que essa massa vai consumir no Brasil e como que vai mexer na economia. Mas um dado interessante: em 1990 nós éramos um pouco abaixo de 10% da população. E se você joga a projeção, a curva J que você vê no gráfico, você entra então para 2030, a projeção em 2030 é que nós estaremos entre 40% a 45% do Brasil evangélico. Se você joga essa projeção lá para 2045, você está olhando para 51%, 52% do Brasil evangélico. Para pensar nisso. Tão rápido esse crescimento. Parte de mim comemora. É óbvio que eu comemoro. Eu quero ver a igreja crescendo. Mas tem uma outra parte de mim que se preocupa.
se preocupa porque nessa conversa que eu estava tendo com esse pastor lá de Fortaleza, ele dizia até interessante que às vezes eu fico pensando que aqueles 10% daquela geração da década de 90, envolto na presença de Deus, parecia que nós éramos mais efetivos do que esses 35, 40% de evangélicos que tem hoje. Eu falei, pastor, realmente, quando nós temos que evangelizar evangélicos, tem alguma coisa que a gente precisa rever. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe, quando não existe mais distinção entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Moisés, ele sabia, não, tem que ter distinção. Como que eles vão saber que nós somos o teu povo e não apenas qualquer outro povo? Deus, eu preciso da tua presença. Moisés estava dizendo, a tua presença é o que traz a distinção entre eles e nós. A tua presença é o que traz a diferenciação entre o pré-Cristo e o pós-Cristo. Faz sentido? Sim, todos nós temos um processo de santificação, mas tem uma linha aqui que Moisés fala, esse aqui é o povo de Deus, aquele povo ainda não é o povo de Deus, e o povo de Deus só é o povo de Deus por conta da presença de Deus, que é a glória de Deus. Quantos estão com fome pela presença de Deus? Sabe, quando a gente fala sobre a presença de Deus, nós estamos falando aqui de 3 níveis da presença, porque afinal de contas, alguns podem pensar até, mas a presença de Deus está aqui já, por que tanta ênfase na presença? Afinal de contas, Deus está em todo lugar, e eu concordo. Quem concorda que Deus está aqui? Tá. Deus também, além de estar aqui, está em algum lugar aqui num bloquinho de Curitiba, onde o pecado está sendo cometido. Porque é a característica da natureza dele, a natureza divina, da sua onipresença. O próprio salmista dizia, para onde que eu irei para esconder-me do teu espírito? Se eu descer até as profundezas do mar, ali o Senhor estará. Deus está aqui, Deus está lá, Deus está em São Paulo, Deus está nos confins da terra, porque Ele é Deus, Ele é onipresente, mas não é esse nível de presença que Moisés está clamando. Essa presença da onipresença é para o crente e também para o não crente. É como a chuva vem sobre o ímpio, a chuva vem sobre o justo. São bênçãos gerais. Agora, uma vez que você diz, não, eu reconheço que Jesus é o único caminho, o Salvador, a verdade, a vida. Quem aqui é nascido de novo, convertido em Cristo Jesus? Levanta a mão se você é crente em Jesus. Tá bom, então você não apenas tem a presença em todo lugar, você agora tem a presença interna, que é o segundo nível da presença. Faz sentido o que eu estou falando? Mas não é isso que ele está falando tampouco. Ele fala, olha, a presença da onipresença é para o crente e para o não crente. A presença interna no nosso coração, quando Cristo vem fazer morada em nós, é para o crente. Mas existe um outro nível da presença. É a presença manifesta. E isso é o que ele fala, faz a diferença. Não que os outros dois não façam, mas ele diz, isso traz a distinção. Nós queremos o teu Shekinah. Fala comigo, kabod. Kabod era outra palavra para o peso da presença de Deus. Era o kabod, era o Shekinah, era a glória. Aqui ele fala, mostra-me a tua glória. Eu preciso da tua presença. Agora, quando a gente fala sobre a presença de Deus, ao longo da história de Israel nem sempre soube lidar bem com a presença de Deus. Eu acho que uma das coisas que eu tenho orado é, Deus me ajuda não ser leviano com a tua presença. Eu tenho clamado até com os nossos pastores lá na Zion, falado, nós precisamos de mais da presença de Deus. Como que a gente consegue ter mais da presença do Senhor nos nossos cultos? Nós temos sondado os nossos corações como líderes lá também. Sabe, ao longo da história de Israel, nem sempre eles acertaram. Mas nós podemos aprender com os erros de Israel. Por exemplo, 2 Samuel capítulo 6, abre aí comigo. 2 Samuel capítulo 6, rei Davi, ele acaba de assumir o trono. E rei Davi então, ele tem um valor pela presença. Afinal de contas, ele é um adorador, ele é um líder de louvor, ele ama a presença de Deus. Então, a primeira coisa que ele quer fazer é restaurar a adoração.
Se você for recordar, os filisteus tinham roubado a Arca da Aliança, depois Israel recuperou, e a Arca da Aliança estava na casa de um homem chamado Abinadab, e aqui então, o rei Davi fala assim: chegou o momento de nós tirarmos a arca lá da casa de Abinadab e vamos levar para o lugar que é o devido, lá na cidade de Davi, em Jerusalém, para que haja adoração a Deus. Então essa era, sabe, a ênfase de Davi, adoração. Então ele estava tão empolgado com isso, a Bíblia fala que ele levou 30 homens para carregar a arca. Eles vão numa missão de logística. A equipe logística real vai lá, então, tão empolgados, põe em cima de uma carroça, se esquecendo que não era para ser feito desse jeito, mas põe em cima da carroça. Isso aqui vai ser a maneira mais rápida de nós entrarmos com a arca lá em Jerusalém. E eles estão indo. Então acompanha comigo no texto, versículo 6. Quando eles chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Está vendo aí? Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. E Davi ficou contrariado. Tem uma versão que diz que Davi, ele ficou intrigado, ele ficou em conflito, ele ficou numa crise. Ele fala que ele ficou em crise porque o Senhor na sua ira havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Para aqui. Davi está tão empolgado para levar a arca para Jerusalém. E daí, nesse processo todo, ele vê na frente dele, o boi tropeça. O boi tropeçou, a carroça mexeu. A arca está para cair. De repente, Uzá, boas intenções, vai lá e mete a mão. Pum! Quando ele mete a mão, o texto fala fulminar. É como se viesse um raio lá do céu. E o cara queima, carbonizado no chão. E Davi está olhando aquilo lá, e ele está contrariado. Imagina um conflito nele. Não estou entendendo. O Deus que eu tanto amo, o Deus que eu quero tanto adorar, acabou de matar um homem que humanamente é inocente. Como que eu vou adorar esse Deus? Mas como que eu levo isso aqui adiante? Ele está olhando aquele corpo lá estendido no chão. Ele está numa crise. E naquela crise então, ele desiste, versículo 10. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ao invés disso, ele levou para a casa de Obed-edom de Gate. E a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Agora, quando você fala sobre tradição judaica, os rabinos ortodoxos, quando eles leem esse texto de 2 Samuel 6, eles dizem que existe uma passagem gêmea a esse. Então eles fazem o seguinte: não se lê 2 Samuel 6 sem ler número 3. E não se lê número 3 sem ler 2 Samuel 6. Então abre aí comigo, Números capítulo 3. Olha o que diz o texto. É uma história. Versículo 1 de Números 3. A história da descendência de Arão e de Moisés. Quando o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 filhos. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para os sacerdotes, que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano, lá no deserto do Sinai. Você percebe o paralelo? Ele está dizendo assim: olha, 2 histórias, mesma lição, 2 relatos de irreverência e leviandade com a presença que termina muito mal. Então os rabinos, eles ensinam isso. Não se brinca com a presença de Deus. Ao passo que existe um valor pela presença de Deus, existe também uma responsabilidade de, primeira coisa, consciência à presença de Deus, e segundo, reverência à presença de Deus. Agora eu queria que você pensasse na história de Uzá. Porque Uzá, a gente lê o texto e pensa, foi um sujeito que, coitado, pensou que estava fazendo certo, acabou descobrindo que estava fazendo errado. Que jeito de descobrir que você estava fazendo errado. Mas se você vai e estuda quem é Uzá, você descobre que Uzá é filho de Abinadab.
Perceba, Abinadab era o cara que estava com a arca na casa dele por 20 anos. Então significa, se Uzá tivesse seus 20 e poucos anos, talvez a arca tivesse chegado na casa dele, ele era uma criança. E o pai dele falou assim: olha filho, a arca vai ficar aqui em casa. Não toca na arca, senão você vai morrer. E talvez a primeira semana da arca na casa de Abinadab havia um certo receio, um respeito, um temor. E depois de um mês, ainda você tem isso. E depois de um ano, toma cuidado, é a arca, você sabe que o pai fala para não tocar na arca, senão vai morrer. Mas depois de 10 anos, é um móvel que está aqui na sala. Faz sentido o que eu estou falando? Outro dia eu recebi uma mensagem de um dos pastores da nossa igreja. Eu perguntei para ele como é que foi lá no culto dos jovens. A gente estava recebendo um preletor convidado. Ele falou assim: cara, foi poderoso, a presença de Deus veio, foi incrível, pessoas tendo encontros sobrenaturais com o Senhor, foi algo marcante. Ele estava me descrevendo, eu fiquei tão feliz. E daí eu vi um jovem o dia seguinte falando assim: e aí cara, como é que foi ontem? Ontem à noite, culto dos jovens, como é que foi? Ele chega e fala assim para mim: maneiro, pastor. Falei: como é que é? Foi maneiro. Falei: legal. Eu saí, fiquei pensando: maneiro? Você está entendendo? Quando a gente experimenta tanta coisa de Deus, tanto crescimento, tanta aceleração na igreja evangélica, e de repente a gente está olhando tudo isso aqui e está falando: maneiro. Maneiro uma conferência, um estádio, maneiro. A igreja na rua, maneiro. Sabe, existia alguma coisa que no início era: não toque na arca, isso aqui é poderoso. E de repente, ao longo dos anos, existe o costume de algo precioso. E se você é casado, você sabe o que eu estou falando. Porque um dos maiores desafios para nós que somos casados é que você permaneça com o senso do valor de algo que é tão frequente na tua vida. Não é verdade? Tua esposa, teu marido, você sabe, é preciosa demais, ele é precioso demais, só que você vê ele todo dia. Em algum momento, ele olha e fala assim: mas o móvel. E quando vê então o móvel caindo, ele fala: não pode cair. E aqui você tem Davi contrariado: Deus, como que eu faço? E daí ele fala assim: eu não consigo mais seguir isso adiante. Daí ele para, ele olha e fala assim: aqui mesmo, bate nessa porta. E ele bate na porta. Imagina você na tua casa e de repente o interfone toca. Você pega lá o interfone, daí o porteiro fala: seu Obed, pois não, rei Davi está aqui na frente, aqui na portaria te esperando. O que você faz? Obed-edom, eu imagino que ele vai lá para a porta, ele abre, fala: meu rei. E daí Davi fala assim: Obed. E ele percebe que o rei Davi não está tão feliz. O rei Davi está em crise. Ele fala assim: eu preciso de um favor. Pois não, meu rei, como que eu posso te ajudar? E o rei fala assim: eu preciso que você receba a arca da aliança na tua casa. Eu fico pensando, Obed-edom recebendo a arca da aliança, ele sabia o que aquilo representava. Na minha casa? Então eu fico pensando se ele foi, botou a cabecinha dele para fora, olhou lá para o final da rua e viu um corpo estendido e falou: sim. Se você estiver anotando, eu quero falar hoje sobre entra na minha casa. Fica tranquilo, eu não vou cantar essa música. Eu lhe poupo do sofrimento. Mas a gente pensa sobre entra na minha casa. Bom, a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom. Eu fico pensando se eu estaria na posição de falar: entra na minha casa. Quantos te querem a presença de Deus entrando na tua casa? Você quer a presença de Deus entrando na tua vida, nos teus relacionamentos, na tua carreira acadêmica, no teu trabalho, na tua vida na sociedade? Você quer isso? A presença de Deus na tua família? Primeira coisa, para quem diz entra na minha casa, eu imagino que a vida de Obed-edom estava indo num rumo e de repente aquele interfone, aquela campainha, aquela batida de porta interrompe. Fala comigo: interrupção. Se você está aqui hoje, você fala assim: eu quero a presença entrando na minha casa. Primeira coisa, você precisa se abrir à interrupção divina. Quando você falar entra na minha casa, você está dizendo: eu quero me abrir para interrupções que o Senhor traz.
Obed-edom, ele foi interrompido. A vida dele estava indo num curso e de repente a presença interrompe aquele curso. E quando ele olha aquilo, aquela interrupção, Obed-edom, ele não vê isso como um desconforto. Obed-edom não vê isso como um incômodo. Obed-edom vê isso como um privilégio, como uma honra. Obed-edom reconhece que na verdade era uma oportunidade transformadora. Deixa eu te dizer uma coisa: interrupções divinas nos transformam. Como que eu sei disso? É só você ver a narrativa bíblica. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Senhor está interrompendo a humanidade. Foi assim com o próprio rei Davi, em 1 Samuel capítulo 16. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do pai dele, de boa, tocando sua harpa, compondo as músicas dele, tranquilo, e de repente vem um servo de Jessé e fala: menino, deixa aqui as ovelhas com os outros meninos aqui, você tem que vir correr comigo. Corre, 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 corre. O que foi? Profeta Samuel está lá na sala do teu pai te esperando. E daí Davi, 1 Samuel 16, chega, se ajoelha diante do profeta e o óleo é derramado sobre ele. Acabou pro garoto, cara. Para pensar. Algumas pessoas leem o texto e falam assim: uau, agora ele vai ser o rei. Leia o restante do livro. Ele vai ser perseguido, cara. Rei Saul quer a cabeça dele agora em diante. As pessoas falam: entra na minha casa, mas às vezes vem uma interrupção. Assim como foi com Eliseu e Elias. Lá em 1 Reis 19, Eliseu está arando o boi arando a terra com 12 bois. E Elias, depois você lê esse texto em casa, 1 Reis 19, ele vem sem avisar ninguém. Ele só vem por trás de Eliseu, tira a capa dele e pum! Acabou para esse cara também, velho. O cara ia ser um fazendeiro, tranquilo, fazer dinheiro do pai, herdar a terra. Quando o cara se vê com a capa de Elias, ele já sabe o que quer dizer aquilo. Você é o sucessor, cara. Você foi interrompido. Teus sonhos vão ser substituídos. A programação que você tinha da tua vida vai ter que ser reprogramada. Foi interrompido. E qual que é a reação dele? Ele fala assim: espera um pouquinho. Eu vou matar os bois, eu vou pegar essa carroça, eu vou fazer dela lenha para o churrasco, eu vou dar um beijo no meu pai, vou dar um beijo na minha mãe e eu já vim te seguir. Interrupção. Da mesma maneira, Lucas 1, uma garota de 15 anos, de 16 anos, namorando José, sendo prometida a casar com ele. De repente um dia ela está lá em casa, sozinha e pum, aparece o anjo Gabriel. Ei, bem-aventurada és tu, Maria. Acabou para ela também. Não sei se estou te encorajando. Ela nunca mais vai ser a mesma. Está lá, Saulo, Atos 9, cavalgando, pensando: cara, eu estou fazendo o que é certo. Ele sendo zeloso, matando o povo que está indo contra o Deus de Israel, de acordo com a sua mentalidade. Vem uma luz, pum, literalmente, derruba o cara do cavalo. Vem uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Acabou para ele também. Nunca mais Saulo, agora apóstolo Paulo. Tudo bem se o Senhor começar a te interromper? E se 2025 for um ano da tua interrupção? Você nunca sabe quando vem a interrupção, mas sabe o que eu descobri? Ela vem de repente. Fala comigo, de repente. Agora nós que amamos o mover do Espírito Santo, quem ama o mover do Espírito Santo aqui? Nós sempre queremos o de repente de Deus, não é isso? Eu nasci na igreja avivada, carismática, pentecostal do fogo e tudo mais. O que a gente queria sempre era o de repente. De repente. Sabe o que eu estou falando? Agora, como é que vem o de repente de Deus? O de repente de Deus é quando você tem um anseio no teu coração. O de repente de Deus é quando você está orando e está clamando e falando: Deus, será que é agora? E você percebe que ainda não. Mas daí você ainda tem mais fome, você fala: Deus, quem sabe esse ano? E daí você percebe que ainda não. E daí você fala assim: Deus, mas vai ter um romper, eu sei que pode ser agora. E daí você percebe que ainda não. O de repente de Deus é quando o ainda não da terra colide com o tempo é chegado dos céus. Pum, de repente. Você nunca sabe quando isso vai acontecer. Por isso você permanece. Deus, será que é agora? Deus, será que é com a minha geração?
Deus, será que é esse ano? Deus, será que é nesse retiro? Deus, será que é nesse jejum? Deus, será que é nessa vigília? Deus, será que é nessa conferência? Deus, será que é nesse culto? E enquanto você está no ainda não, Ele vai aumentando a tua fome, Ele vai aumentando o teu desespero, até chegar num lugar aonde não tem como, vai romper, porque o ainda não da terra colidiu com o tempo é chegado dos céus. Pum! De repente, você tem uma interrupção, e essa interrupção então é divina e causa transformação. Agora, tem muita gente que não está tão aberta a interrupções divinas, porque podem até pensar, não, eu estou ocupado demais correndo atrás de provisão. Deus, eu amo a tua presença, mas eu não sei se o Senhor pode me interromper, porque eu preciso capacitação para cumprir aquilo que eu tenho que cumprir. Deus, eu amo a tua presença, mas eu não sei o que é essa interrupção, porque na verdade eu estou hoje, mais do que interrupção, eu preciso de direção. Eu quero saber para onde eu tenho que ir. Sabe o que eu descobri? Hebreus 9, abre aí comigo, versículo 4. O autor de Hebreus, ele traz a descrição dessa arca da aliança que estava dentro da casa de Obed-edom em um certo momento. E ele diz no versículo 4, por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Perceba agora o que está dentro da arca. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná. Fala comigo, provisão de Deus. É o alimento de Deus. Estava na arca. Nessa arca estavam a vara de Arão que floresceu. Fala comigo, frutificação de Deus. Nessa arca também tinha as tábuas da aliança. Fala comigo, direção de Deus. Também eu imagino que Obed-edom nem calculou, até porque era contra a lei de Moisés você olhar para dentro da arca. Ele simplesmente falou assim, entra na minha casa. E entra então a arca na casa dele. Mas dentro da arca, na presença, tinha lá dentro provisão de Deus. Tem gente que está falando, não, eu preciso correr atrás do que é meu, eu preciso, fazer as minhas contas se pagarem, eu preciso fechar bem o mês. E deixa eu te dizer uma coisa, se você ao menos tivesse a presença de Deus, com ela vem junto o maná de Deus. Alguns pensam assim, não, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu preciso me capacitar, eu tenho que, concluir essa missão. Você está falando de frutificação, mas deixa eu te dizer uma coisa, dentro da arca tem uma vara que está totalmente desconexa da terra, não tem raiz, é loucura, um pedaço de pau solto ter uma planta, uma flor, uma fruta. É a frutificação que está na presença de Deus. A tal ponto que quando você busca a presença de Deus, pessoas vão olhar para você assim, não faz sentido, é uma loucura como você é abençoado, como você frutifica, como você produz. Alguns estão falando, não, eu não tenho tempo para interrupções divinas, porque eu preciso de uma direção. E se eles soubessem que dentro da arca tem as tábuas que trazem a direção de Deus para o povo, faz sentido? Fala comigo, tudo que eu preciso está na presença de Deus. Tudo bem se ele te interromper? Se você puder dizer, entra na minha casa, porque ao ele entrar na tua casa, a presença dele, vem a provisão, vem a frutificação, vem a direção. Mas não basta apenas só você falar, me interrompa. Uma vez que ele te interrompeu, agora você vai ter que se submeter. Fala comigo, submissão. Eu quero, número 2 é me submeter a uma visitação divina. Eu fico imaginando Obed-edom, ele recebe a arca, já foi interrompido. Agora ele tem que fazer alguma coisa com isso. E ele lembra, ele viu o cara lá na esquina, fulminado. Imagina o que ele faz, ele junta todos os seus familiares e fala assim, pessoal, seguinte, número 1, ninguém toca a arca, isso aqui mata. Agora, número 2, vamos ver, pega lá o sofá, muda para lá, isso, pega essa estante, puxa essa estante para cá. Agora a gente tem que pôr a arca bem ali, mas não toca na arca, tá? Eles põem lá talvez um tapete ou como se fosse a vara que era para ser feita, põe lá e de repente ele está pensando, como que eu vou proteger? E ele põe então os móveis ao redor. Tudo bem se Deus começar a mover os móveis da tua casa? Fala comigo, reforma.
você se submeter à visitação, você se submeter àquilo que a interrupção trouxe, que é a presença de Deus, vai requerer de nós algumas mexidas. Talvez você possa dizer, mas esse sofá está aqui, desde que eu me conheço por gente, o sofá fica aqui, e Deus fala, agora que eu estou aqui, não vai ficar aí. Porque quando a presença de Deus vem, a presença de Deus não vem para ser coadjuvante. A presença de Deus, ela tem que vir para ser protagonista. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Quando a presença de Deus vem, ela tem que ter a palavra final. Ela vai realinhar certas prioridades. Tudo bem se a presença de Deus começar a substituir alguns dos nossos sonhos? Tudo bem se a presença de Deus reprogramar algumas programações que nós já temos? Tudo bem se a presença de Deus recalcular a rota de alguns caminhos que nós já temos traçados? Sabe, a presença de Deus vai requerer sim uma maneira de viver que vai impactar todos os cantos da nossa casa. A arca com certeza causou uma mudança nos móveis lá da casa de Obed-edom. E a presença, da mesma maneira, deve permear a nossa vida totalmente. Fala comigo, integralmente. Sabe, o que o diabo quer é que, tá bom, já que ele não impediu você de seguir Jesus, ele quer que você continue pensando que Jesus é só para as coisas espirituais. Ó, Jesus, então, é só presença de Deus, só para aquilo que é sagrado. Sabe, o que o diabo quer é que você e eu, nós venhamos permanecer numa mentalidade dualista. Onde a gente vai olhar o nosso mundo pelas lentes daquilo que é sagrado e do que é secular. E a gente pensa, culto é sagrado, célula, grupo pequeno, sagrado, estudo bíblico, sagrado, louvor, sagrado, meus estudos, secular, minha faculdade, secular, meu trabalho, secular, minhas amizades, secular, meu churrasco, secular, pelada de terça-feira, secular. É isso que ele quer. Fala assim, ó, não quer secular, você deixa a presença de Deus fora. Não quer sagrado, aí você pode ter a presença de Deus lá. E aqui, Obed-edom, ele percebe uma coisa, não tem como eu falar, olha, vem arca, mas você não vai mudar o ritmo da nossa família. Vem arca, entra na minha casa, mas você não vai mudar a rotina e a programação que nós já temos estabelecidos. O Senhor falou, não, se eu for entrar, eu quero estar em todos os cômodos da tua casa. Eu quero estar em todos os cantos da tua casa. Eu quero estar aí com você todos os dias do teu ano e todos os anos da tua vida. Tudo bem se ele vier dessa maneira? Porque se a gente fala assim, a gente quer a tua presença. A presença vem dessa maneira. E a gente se submete a isso. E uma vida com a presença em todos os cantos da nossa casa, em todos os minutos do nosso dia, nos leva a fazer das palavras de Paulo as nossas palavras. Abre comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Desculpa, Filipenses 3, versículo 7. Paulo diz, o que para mim era ganho, eu reputei-o perda por Cristo. E na verdade eu também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Uau! Forte isso que Paulo está dizendo. Sabe o que Paulo está falando? Olha, pré-Cristo, eu tinha isso como sucesso. Pós-Cristo, eu realinhei minhas prioridades. Pós-Cristo, eu reprogramei as programações. Quando a presença entrou na minha casa, quando a presença entrou na minha vida, eu tive que substituir os meus sonhos. Aquilo que eu considerava ganho, hoje eu considero perca. Eu considero perda para terem de fato aquilo que eu acho que é o maior ganho: conhecimento de Cristo. Só pode uma pessoa falar essas palavras se ela passa por um momento onde ela se submete a uma interrupção da presença de Deus, que agora começa a transformar a sua lista de prioridades. Eu estou falando aqui de um estilo de vida. Eu não estou falando de uma conferência, por mais que eu ame conferências, eventos, eu amo eventos, mas eu estou falando aqui, não é algo que você vive só num final de semana, num domingo, num culto.
É algo que você fala assim: não, Deus, eu quero que a tua presença entre e venha transformar a minha vida. Um estilo de vida diferente. Eu lembro as palavras da minha mãe, ela falava assim para mim: se você acredita em Jesus, se Jesus é o teu Senhor, teu Salvador, então o Espírito Santo está em você. Mas a pergunta é, além de estar em você, será que o Espírito Santo está sobre você? Ela sempre me perguntava isso. Porque o Espírito Santo está em todo crente. Mas o Espírito Santo, ele não está sobre todo crente. Não é verdade? O Espírito Santo, ele está em mim para a minha salvação. Mas o Espírito Santo está sobre mim para abençoar aqueles que me cercam. E o que nós estamos falando é justamente essa presença sobre nós. Sabe, que bom que você já tem um novo nascimento. Glória a Deus por isso, de verdade, glória a Deus. Mas eu estou aqui para te dizer que quando a gente tem esse anseio gerado pelo Espírito Santo, nós queremos mais. É Ele dizendo: olha, eu quero estar em você, mas eu quero estar sobre você. Eu me lembro justamente daquele capítulo 4 do livro de Lucas, quando Jesus ele sai então da tentação com o Espírito e o poder sobre ele. Ele é batizado. E no batismo vem a pomba sobre ele, ele vai pelo deserto, ele passa aprovado e continua com o Espírito sobre ele. Imagina a pomba, por exemplo. Quando a gente falava sobre presença do Espírito Santo, eu tenho os diálogos que eu tinha com minha mãe na minha mente, porque minha mãe falava muito sobre isso. Ela falava assim: não entristeçais o Espírito Santo, Teófilo. Quando eu comecei a ficar louco da vida, bravo com alguém, xingando alguém, ela falava: olha, não entristece o Espírito Santo. Falei: mas o cara que está errado, o cara que pisou na bola lá, o cara que deu mancada. Minha mãe falou assim: mas se você entristecer o Espírito Santo, você vai extinguir o Espírito Santo. Como que a gente extingue o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo é entristecido, porque ele tem emoções. Pensa no Espírito Santo como uma pomba sobre você, como acontece em Marcos 1, quando Jesus sai das águas. A pomba vem, a voz do Pai: este é o meu filho amado que me traz prazer. O que você faria se você tivesse uma pomba sobre os seus ombros? Com certeza você não andaria indiferentemente. Não, sim, você andaria consciente, com uma pomba no teu ombro. Opa, obrigado, valeu. Consciente. Minha mãe falava assim: olha, momento de você começar a entrar em gritaria, a pomba. O momento de você tiver amargura, a pomba. Entrou em fofoca, pensamentos e conversas de lascívia. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você fala assim: eu quero permanecer conectado. Bom, o Espírito Santo em você, você está selado para o dia da tua salvação. Em você. Mas sobre mim, sabe, eu começo a entender que quando Ele está sobre mim, isso vai requerer de mim reformas. Vai requerer de mim mudanças na minha prioridade. Ele toma a preeminência. Agora Ele já te interrompeu. Você se submeteu. O que acontece agora? Terceiro ponto: você passa por uma metamorfose divina. É isso que acontece. Você é transformado. Nós somos transformados. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala sobre transformação de duas maneiras nas suas epístolas. Em Romanos 12, versículo 2, você não precisa nem abrir lá, eu vou só citar. O apóstolo Paulo fala assim: sejais transformados. Fala comigo: metamorfose. Pela metanoia. Ele está falando: olha, a tua metamorfose, Romanos 12, 2, vem pela metanoia, mudança de mentalidade. Mas também tem uma outra metamorfose que ele fala, que é 2 Coríntios 3, versículo 18. Abre aí comigo. 2 Coríntios 3, versículo 18. Ele diz: todos nós que com a face descoberta contemplamos, fala comigo, refletimos a glória do Senhor segundo a sua imagem, nós estamos sendo
transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sabe, eu e Júnior, nós estamos morando no Recife, né? Então a gente está perto da praia. Então eu estou aproveitando, que nem um bom paulistano, agora que está perto da praia, tem que ir para a praia todo dia. Então eu não vou para a praia todo dia, porque senão eu vou perder uma perna para os tubarão lá. Mas o que eu faço, eu corro no calçadão. Daí você está correndo no calçadão, você está pegando sol. E outro dia eu estava lá na igreja, lá na Zion, lá no Recife, e alguém falou assim: pastor, você está preto? Eu falei: eu sou preto. E, enfim, estou escuro pra caramba e tal. E a pessoa, eu esqueci que paulista é branco, né? E um dia eu estou lá correndo, cara, e eu vi uma pessoa tão branca, talvez curitibano também é branco, mas, cara, mas tão branco, o sol, que eu vou lá, meu Deus, está refletindo. Pastoso branco, sabe? Daí na hora eu pensei em 2 Coríntios 3,18. Eu te juro, eu pensei nisso. Falei, esse cara está refletindo o sol. E o Senhor falou comigo: você tem que refletir mais o sol. Falei: Deus, como assim? No teu quarto, o sol da justiça. Como é que você é transformado? Você se tranca no teu quarto, você põe tua adoração, você atrai a presença. Quando o sol da justiça vem, não é assim que você pega o teu bronze? Você se deita debaixo do sol e você vai absorvendo o sol, os raios. Você começa a absorver a glória de Deus. O texto fala contemplamos, mas se você vai para o grego original, é literalmente refletimos. É o ato de você estar diante de algo tão poderoso como o sol da justiça, e aquilo bate em você e reflete. E nesse ato algo está acontecendo dentro de nós. Quando a presença de Deus entra na tua casa e aquilo, a glória reflete em você, talvez você nem perceba, mas você está sendo transformado, porque você se torna aquilo que você adora. Aquilo que você está contemplando hoje é o que você vai se tornar. Você já percebeu algumas pessoas que são materialistas? A única coisa que elas falam é dinheiro, 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 dinheiro. Fala de carro, fala de roupa. Eu não tenho nada contra você ter dinheiro. Eu quero que você tenha muito dinheiro mesmo. Invista na obra. Mas tem gente que são do reino. A única coisa que os caras falam é de coisas terrenas, são coisas superficiais, coisas terrenas. Você olha tanto isso, você presta atenção para tanto isso, você contempla tanto isso, que você se torna isso. Superficial. Faz sentido o que eu estou falando? Aqui ele fala assim: olha, o que você adorar, o que você contemplar é o que você vai se tornar. Paulo fala: você quer ser transformado? Então, rostos descobertos, diante da glória de Deus nós refletimos. Ele brilha, a glória dele, a presença sobre nós, e nós refletimos de volta, e esse processo nos transforma com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E se eu te disser que Obed-edom passou por transformação também? Eu estou terminando aqui, vem comigo, 1 Crônicas, capítulo 16, e acompanhe comigo esse raciocínio. Perceba o que Deus fez na vida de Obed-edom. 1 Crônicas 16, versículo 1, diz o texto: eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, que lhe havia preparado. Ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Fala comigo: adoração. Tá, finalmente então Davi consegue. Ele tira, depois de 3 meses, 90 dias, ele tira a arca da casa de Obed-edom. Ele consegue levar até o lugar que ele tinha preparado na cidade de Davi. E agora ele está organizando o culto de adoração a Deus. Versículo 4, acompanhe comigo aí, 1 Crônicas 16, 4. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, e quem está aí? Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Você está percebendo? Esse cara era uma pessoa que simplesmente abriu a porta e falou: entra na minha casa. Alguns capítulos, versículos para frente, Davi está dizendo, 3 meses depois: não, agora você não é só alguém que recebeu a arca, você é um adorador que vai ministrar diante da arca. Faz sentido? A glória transformou ele.
Ele não é só um mero cidadão de Israel, agora ele é um adorador levita, junto com os outros. 1 Crônicas 16, continua comigo, agora pula para o versículo 37. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou, presta atenção, versículo 38, também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Agora isso aqui não é só Obed-edom que foi transformado. Davi fala assim, não, a tua casa foi abençoada pela presença, então a tua casa inteira, a tua família vai ser convocada, vocês são adoradores, vocês vão tudo entrar na escala aqui da adoração perante o Senhor, porque quando a glória de Deus entra na tua casa, eu te dizer uma coisa, te transforma naquilo que você adora. E aquilo que você está adorando, não toca só você, toca a tua família. Toca todos que estão com você. Porque o Espírito Santo está em todo crente, mas quando está sobre o crente é para abençoar os que estão ao seu redor. Agora não para por aí, abre comigo 1 Crônicas 26, e esse aqui é o último versículo. Perceba isso aqui, 1 Crônicas 26, versículo 4. E os filhos de Obed-edom foram Semaías o primogênito, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo. Caramba, o cara teve 8, o cara dobrou a minha cota. Porque Deus o tinha abençoado. Versículo 6. Também, presta atenção nisso, também a seu filho Semaías nasceram filhos. Fala comigo, netos. Está percebendo? Que eles dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes, os filhos de Semaías, aqui os netos de Obed-edom. Otini, Rafael, Obed, Eusabade com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força, para o ministério por todos 62. Você está entendendo? Não só tocou ele, Obed-edom, toca a sua família, não só toca essa geração que está viva, toca os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Recentemente eu tive uma conversa com um jovem lá da Zion, lá em São Paulo. Ele estava querendo falar comigo uma coisa muito séria, muito séria. Eu falei, o que é essa coisa séria? Tô afim de uma mina. Eu falei, pô, glória a Deus. Hoje em dia você comemora isso, oh, glória a Deus, cara. E aí? Fala pra mim, fala. Ele falou assim, então, eu tô afim dessa mina aqui, eu acho que ela tá afim de mim, mas aqui eu não sei se é ela. E eu, pastor, eu tô tentando, mas aí eu fico com medo, daí eu dou pra trás. Eu falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, olha você é um cara bonito, você é um cara de Deus, você ama Jesus, você é um cara estudado, você é um cara que tem uma carreira, o cara tá lá no mercado financeiro na Faria Lima, com uma carreira assim, ó, que vai... Eu falei, cara, o que mais você quer, cara? Ele olhou pra mim e falou assim, que mais que eu quero? Fala pra mim, eu falei, qual que é o teu maior desejo? Vai, fala. Ele falou assim, meu maior desejo é ter a família que eu nunca tive. Ô pastor, eu não tenho insegurança quando eu vou para trabalhar. Eu não tenho insegurança quando eu entro para reunião. Quando eu faço feedback com o meu chefe, eu não tenho insegurança. Eu tenho insegurança porque eu quero tanto ter uma família que eu nunca tive. Eu falei, então se você quer ter uma família que você nunca teve, põe Jesus e a presença dele no centro desse namoro. E daí você vai dar certo. E daí você vai casar. E quando você casar, você põe Jesus no centro do teu casamento. E daí o negócio vai dar certo. Daí quando você tiver um filho, você vai pôr Jesus no centro da criação daquele filho. E daí quando aquilo lá dá certo, você vai pôr Jesus no centro do teu conselho para o teu filho escolher a mulher certa. E daí eles vão ter filhos e você vai pôr Jesus no centro da criação dos seus netos. Porque a presença de Deus não toca só você, toca a sua família, mas também toca os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Se ao menos nós pudéssemos dizer, entra na minha casa. Quantos querem dizer, entra na minha casa? Sabe, hoje eu creio que o Espírito Santo quer pôr um valor no nosso coração pela presença dEle.
A presença dele é o que nos distingue. O que somos nós sem a presença de Deus? Sabe, hoje eu quero orar com você, para que o Espírito Santo venha pôr dentro de nós uma paixão pela presença dele. Eu vou orar para que o Espírito Santo venha pôr dentro de nós um fogo em nossos corações. Quantos têm fome por isso? Se você puder, só fica de pé onde você está, feche seus olhos. Você fala: eu quero a presença de Deus, eu quero esse valor. Eu tenho orado, eu tenho clamado diante da presença, dizendo: Deus, eu não quero ser melhorado, nem tampouco ser mudado. Deus, eu quero é ser transformado. Quem aqui quer ser transformado pela presença? Nós queremos e sonhamos com uma igreja, esse exército que está se levantando no Brasil, mas que nós não venhamos ser apenas uma grande quantidade, mas que nós venhamos ser aqueles que foram transformados pela presença, porque quando o Espírito Santo está sobre a igreja, aí a igreja abençoa a nação. E começa comigo e com você hoje. Por isso, onde você estiver, põe a tua mão no teu coração. Eu quero orar com você agora. Eu quero clamar desde lá de cima até aqui à frente, que o Espírito Santo venha e venha tocar o nosso coração. Por alguns segundos, com tuas próprias palavras, só expressa a Ele a tua fome, expresse a Ele o teu desespero, expresse a Ele a tua paixão, expresse a Ele a tua gratidão. Comece a falar: Deus, eu preciso de Ti. Pai, para onde eu irei se o Senhor não for comigo? Que vale a terra prometida sem o doador da promessa? Que vale, Deus, as Tuas bênçãos sem a presença daquele que me abençoa? Pai, eu quero a Tua presença comigo, eu quero a Tua companhia. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, na minha vida, na minha família, nos meus relacionamentos. Eu me submeto a todas as mudanças. Eu me submeto, Senhor Deus, a tudo que eu tenho que realinhar e reformar, que a Tua presença impõe. Eis-me aqui, Senhor Deus. Mas Pai, eu quero ser transformado. Quero ser transformado. Aonde você estiver, continua aí focado na presença do Senhor. Senhor, eu oro agora, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha liberar os seus anjos ministradores ao redor desse templo agora, nesse lugar agora. Toca-nos, Pai, com teu fogo, toca-nos com a tua presença. Eu peço agora, Pai, um renovo de paixão. Eu peço agora, Senhor Deus, um renovo do primeiro amor. Mas, Senhor Deus, vem com teu poder, vem com teu fogo, vem com tua unção. A tua palavra diz que é a tua unção que quebra o jugo. Pai, nós não queremos só uma inspiração, nós não queremos só uma motivação. Pai, eu preciso é da tua unção, Deus. É só a tua unção que quebra o jugo. Hoje eu não sei o que você está passando, mas eu te dizer, essa cadeia, esse grilhão é quebrado pela unção de Deus. Você precisa da unção de Deus, você precisa da glória de Deus, você precisa do Shekinah de Deus entrando na tua casa, entrando na tua vida. Pai, enche os nossos lugares secretos, os nossos cantinhos de oração com a tua presença. Nós queremos nos banhar diante do sol da justiça. Pai, nós queremos refletir a tua glória. Eis-nos aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, põe um anseio em mim, Deus. Nesse momento agora, o Espírito Santo já está tocando corações nesse lugar. Mais fogo, Deus, mais fogo. Acalenta o nosso coração, Deus. Acalenta o nosso coração. Põe, Senhor Deus, a nossa geração pegando fogo por Ti. Pai, nós fazemos das palavras de John Wesley a nossa oração. Põe-me em chamas, ó Deus, para que pessoas venham a milhas e milhas de distância ver um homem pegar fogo por Ti, Jesus. Pai, usa-nos, Senhor Deus, para a Tua glória. Se agora, aonde você estiver, você está sentindo o toque de Deus, se você está sentindo esse anseio do Espírito Santo, essa atração de Deus que fala: eu quero mais de Ti. Se você sente hoje essa atração da parte do Espírito Santo, sai de onde você está, acha um lugar aqui no altar. Existe uma janela hoje que o Senhor está abrindo sobre nós, do derramar dEle, do derramar da unção. Venha, venha e clame a Ele. Ponha um fogo no meu coração hoje, Deus. Põe um valor pela Tua presença no meu coração. Acha um lugar
E agora você vai atrás, é só você e o Espírito Santo. Você não precisa de alguém pondo as mãos sobre você. Esse é o momento onde você vai direto à presença. E você faz essa canção, tua oração, dizendo: ponha um fogo em mim, um fogo que eu não consiga conter, que eu não consiga controlar.